A imagem que eu vou mostrar agora para vocês é um enigma provavelmente um dos mais difíceis de serem resolvidos que eu já vi. E ele levou 14 anos para ser resolvido. O que tem de tão difícil nesse enigma então? Por que demorou tanto? E principalmente, como ele foi resolvido? Essas perguntas e outras serão respondidas ao longo do vídeo. Então, esse é o enigma que demorou 14 anos para ser resolvido. Os 14 anos pela busca de Satoshi. Salve amigos, como vocês estão? Bilhão para um. E junto desse título havia uma foto de um homem com a seguinte mensagem: me encontre. E um número que marcava hashtag 256. Isso é tudo que tinha disponível para resolvermos esse enigma. Apenas isso e nada mais. Não é difícil perceber que resolver isso seria extremamente difícil. Como as pessoas poderiam achar alguém com apenas uma foto? Esse enigma aconteceu em 2006, então novas tecnologias que facilitariam muito esse processo simplesmente não existiam. Para achar esse homem seria muito mais difícil, mas isso não quer dizer que seja impossível. Todos que estavam investigando esse caso tiveram apenas uma dica que foi dada a todos os jogadores muito tempo depois do início do enigma. A dica era a seguinte: olá, meu nome é Satoshi. Com pouco tempo, muitas pessoas começaram a se engajar para tentar resolver esse mistério. Foram criados diversos sites e comunidades no Reddit, com o único propósito de achar o Satoshi. E então, as investigações começaram. Era óbvio, tanto pelo nome quanto pela aparência, que Satoshi era asiático. E para ser mais específico, japonês. Isso fica bem claro ao vermos tanto pelas características físicas quanto pelo seu próprio nome. Mas o lugar onde ele estava não correspondia com o Japão, principalmente se analisarmos a arquitetura. As casas ao fundo se assemelham muito mais a algo camponês do que a arquitetura antiga japonesa. E só tem um continente onde a arquitetura é assim, na Europa. E de todas as arquiteturas que todos os países europeus têm, a que mais se assemelha era a da Alemanha. Então, o lugar poderia ser próximo dela, ou até mesmo na Alemanha. O lugar poderia ser na região interior da Alemanha, ou na divisa entre países. Porque se a gente vê ao fundo da imagem, a gente pode ver que não tem prédios nem nada muito urbano, e sim uma paisagem bem bucólica na verdade, com montanhas e até um lago passando ali. E vamos supor que esse local não seja propriamente na Alemanha. Possivelmente pode ser um país que faz divisa, e que no passado teve uma influência bem forte da Alemanha nele, mas isso ainda dava margem para muitos lugares. O local onde Satoshi estava, nessa imagem, era em Kaysersberg, na França. E isso foi confirmado por uma participante que morava perto desse lugar, coincidentemente. Mas ainda assim, o que o Satoshi estava fazendo na França? Ele é claramente japonês. Óbvio que ele poderia morar lá, ou até mesmo só estar de passagem no local. Mas ainda assim, isso dificulta muito a resolução. E nesse tempo foi criado diversas comunidades, como por exemplo um subreddit, para tentar organizar toda essa pesquisa e para as pessoas se comunicarem de uma forma própria e tentar resolver isso de forma conjunta. Então, foi criado o subreddit r/findsatoshi, mas havia um problema. Depois de um tempo tentando achar o Satoshi, já não tinha mais sentido procurar ele. Por que as pessoas iriam procurar por ele sem nem saber o que iria acontecer? Fora que era extremamente difícil achar ele, quase que impossível. Então isso acabou fazendo o mistério de Satoshi entrar em uma pausa indefinida, quase que em um hiato. De 2006 até 2019, quem participava desse mistério tentava resolver, buscando pistas em lugares onde claramente não havia nada, como por exemplo, ao mexer nos valores da imagem para tentar algo, um usuário do Reddit, por coincidência, viu que na imagem havia um lugar onde tinha uma escrita que parecia com a palavra árabe que significava Deus. E isso é o famoso efeito da paraleidoia. As pessoas só viam isso porque era o que elas queriam ver, não a verdade do que tinha ali de fato. Ou quando associaram a imagem do Satoshi a alguém que claramente é bem diferente dele. E esse tipo de teoria era extremamente recorrente. E chegaram em um ponto de
cogitaram que o Satoshi não existia e que ele poderia ser uma imagem gerada por computador. E por muito tempo, esse mistério permaneceu assim, em um gigantesco hiato de 14 anos, onde as pessoas sequer chegaram perto de algo que poderia ser considerado como uma pista ou conclusão. Em fevereiro de 2020, o canal Inside the Mind tentou reviver esse enigma que já estava há 13 anos sem receber uma pista nova, e isso funcionou. Muitas pessoas que tinham abandonado o projeto acabaram voltando, e novas pessoas se juntaram à causa. Eles começaram a procurar quem era o Satoshi, e em dezembro de 2020, após 11 meses, Satoshi foi encontrado. Quem o encontrou foi o user U/Tomei, que em uma entrevista dada ao Inside the Mind explicou como ele conseguiu encontrar o Satoshi. Usando uma inteligência artificial de reconhecimento de faces, ele conseguiu ver a seguinte foto. Claro que poderia ter um erro e poder ser outra pessoa, mas não, esse realmente era o Satoshi que tantas pessoas procuravam. E após isso, ficou mais fácil achar novas fotos do Satoshi, confirmando que realmente era ele. Todas as características se encaixavam perfeitamente. Esse homem era o Satoshi. E então, a jornada agora era conseguir contatar ele, o que não foi muito difícil. Uma das imagens estava em um site que era da empresa com a qual ele trabalhava, e com isso, eles conseguiram contratar o Satoshi. Ele até brincou e disse que já tinham se passado 10 anos, e como nada aconteceu, ele acabou esquecendo. E no fim, ele só acabou revelando que o enigma originalmente era para provar a teoria dos 6 degraus de separação, que é uma teoria criada por Stanley Milgram, que se baseia na seguinte tese: são necessários no máximo 6 laços de amizades para que 2 pessoas estejam interligadas. E com isso ele realizou um experimento. Nos Estados Unidos, ele escolheu 2 destinatários na região de Boston e pediu a voluntários no meio do país que enviassem cartas a intermediários que poderiam conhecer um dos destinatários. E 160 cartas enviadas, 42 chegaram aos 2 intermediários. E com uma média, eles passaram por 6 pessoas ao máximo. Eu não vou explicar isso de uma forma muito técnica, até porque o Nerdologia já fez um vídeo muito bom sobre isso. Então fica aí a recomendação. E se mesmo assim você não entender, o canal Mega Curioso testou essa teoria, ligando famosos a figuras históricas, tipo Felipe Neto ao Hitler. Mas a história não acaba por aí. Pouco depois de acharem Satoshi, o criador do enigma viu e contatou a criadora do site Find Satoshi, que foi a mesma pessoa que confirmou onde o Satoshi estava na foto. E com isso, ele a deu a senha desse enigma, a sua verdadeira resolução. E eu sei que parar o vídeo por aqui não é das melhores coisas, e que principalmente você deve ter muitas perguntas para isso. Por que esse enigma ficou tão popular do nada? Por que as pessoas ficaram obcecadas para resolver e encontrar o Satoshi? E o que tem depois desse enigma? Mas sobre isso eu tenho algumas coisas a dizer. Eu com certeza vou fazer uma continuação desse vídeo, caso esse daqui vá bem. E vamos voltar um pouquinho no vídeo. Lembra que eu falei que na carta havia o número #256? Então, sejam bem-vindos a Perplex City, um enigma que nunca vai ser resolvido.